Amada igreja, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 4 e 5, nós vamos ler. E como não é diferente dos outros cultos de ensino, hoje é expositivo também, estudo bíblico, e os irmãos vão me ajudar para ler os versículos que assim forem necessários. Todos acharam amém? E diz assim, Efésios 1, 4 e 5: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Podeis assentar, meus amados irmãos. Os irmãos estão vendo aqui no quadro escrito palavras como teologia bíblica, alguma coisa ali como amartia, soteriologia. Aí os irmãos ficam pensando, mas eu não vim no culto de ensino para o pastor me complicar. Calma aí, irmão, viu? Eu não estudo para complicar ninguém, viu? Eu estudo para descomplicar, viu? Tem gente que estuda para complicar mais e confundir mais a cabeça das pessoas. Não é o meu caso. Não existe palavra, muitas vezes difícil, que vamos falar que não seja explicada. O problema não está em falar a palavra difícil, embora que eu não gosto muito, né? Mas no ramo da ferramenta da teologia, às vezes é necessário. Jesus foi muito simples para ensinar. Essa nossa meta, simplificar mais e mais a mensagem de Deus. Mas tudo que for falado que seja difícil, sendo explicado, está resolvido. O problema é quando as pessoas falam e não explicam, né? Aí a gente, como diz o ditado aí, a gente fica viajando na maionese. Não sei por que inventaram esse ditado, né? Mas é assim que eles falam por aí, né, irmão? As pessoas são contra estudar teologia quando não conhecem a razão disso, que é muito feio criticar as coisas sem conhecer. A gente tem que aprender primeiro a conhecer para depois ver se cabe a crítica. É simples, tudo palavra de origem do grego. Tel, está lá no quadro. Tel quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo, por isso que tem biologia, tem não sei o que, tudo, tanta logia que tem por aí, ó. Tel, Deus, logia, estudo. O que é de errado em teologia? Teologia é estudar sobre Deus, é estudar sobre a palavra de Deus. E temos ali uma palavra chamada amartia. Amartia no grego quer dizer pecado. E pecado no grego quer dizer errar o alvo. Então, pecado, o significado de pecado é errar o alvo. Bom, isso muita gente já conhece. E temos ali a soteriologia. O que é isso? Soter, salvação. Logia, estudo. Soteriologia é estudar sobre doutrina da salvação. Esses estudos aí têm base na Bíblia. Então, meus irmãos, para nós entendermos aqui, veja como é interessante. É importante você fixar na tua mente o que nós lemos aqui. Antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar o cosmos, o mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia tudo o que ia acontecer com o ser humano. Interessante isso, né? Deus já viu o homem pecando antes de ele existir. Deus já viu o cordeiro sendo morto. É por isso que lá em Apocalipse 13, 8 está escrito sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em algumas partes da Bíblia vai estar escrito assim, ó, antes da fundação do mundo. João em Apocalipse escreve desde a fundação do mundo. Às vezes Pedro lá vai escrever as suas cartas antes da fundação do mundo. E aí a pergunta que não quer calar é antes ou é desde? Desde a fundação do mundo fala desde o projeto de Deus no mundo habitável. Quem lembra aqui no estudo que eu dei sobre o mundo habitável? Ergue a mão. Só irmão Elaine? Estava cheia a igreja aquele dia. Eu falei sobre o mundo habitável. O que é o mundo habitável? O mundo habitável é um laboratório de Deus. Deus tem poder de fazer tudo com o poder da sua palavra. Haja isso como ele
fez. Mas Deus gosta de trabalhar. Até Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Deus gosta de trabalho, irmão. Deus gosta de gente trabalhadora. Então, no laboratório de Deus, que é chamado de um mundo habitável, Deus projetou tudo o que ele ia fazer. Deus não fez nada sem pensar. Houve luz porque ele tem uma ideia de ter luz. Houve terra porque ele tem uma ideia de ter terra. Não, tudo Deus projetou no seu laboratório, depois ele fez, né? Aí, desde a criação do homem, tudo foi conversado entre a Santíssima Trindade. Meus irmãos, então antes da fundação do mundo, Deus com a sua onisciência já sabia que o homem ia pecar. Antes de criar o homem, já sabia que o homem ia pecar. Antes de eu falar como Deus projetou a salvação, eu quero explicar aqui, como é as três pessoas da Santíssima Trindade, que eu acho isso muito importante. Tem chegado para mim perguntas de fora do país, muita dúvida a respeito dessas coisas. Até mesmo irmãos da nossa igreja têm me perguntado isso através da internet. Então eu senti, já que vamos falar de salvação, nós vamos também falar a respeito dessa doutrina aqui, da salvação, onde é operado por essas três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a pergunta: pastor, você vai falar isso? Eu sei quem é, mas você está aprendendo que discipular que não sabe, irmão. Quem é Jesus? Jesus, eu vou dar liberdade para vocês responderem, errando ou acertando, não importa, o que é importante é aprender e participar. Eu vou perguntar para vocês: quem é Jesus? Jesus é Deus ou Jesus é o Filho de Deus? Está meio dividido aqui. Quem acha que Jesus é Deus, levanta a mão. Viu como é bom que é aprender? Existe dúvida do nosso meio? Normal. Quem acha que Jesus é Deus, levanta a mão. Um corajoso aí, outro corajoso aí, outra corajosa lá. Quem acha que Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus, levanta a mão. Eu posso dar a resposta agora e depois conferir com vocês? Amém. Quem respondeu que Jesus é Deus, acertou. E quem respondeu que Jesus é o Filho de Deus, acertou também. E agora, irmãos, como é que a gente resolve isso? Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus ao mesmo tempo, irmão? Não é só isso. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E como assim, pastor? São três deuses então? Não são três deuses. O apóstolo Paulo diz que há um só Deus, há uma só fé e um só batismo. E agora? Tem um Filho, tem um Deus. Como é que ficam as coisas aí? Vocês estão vendo que eu vou estudar para descomplicar, viu? Depois tem gente que quer ficar dormindo em casa, tem outros que dá trabalho para a gente estudar a palavra, né? Mas então eu vou explicar para os irmãos. Olha, são três partes distintas, quer dizer, distintas, três partes da divindade. Essa palavra trindade não tem na Bíblia. Essa palavra trindade foi colocada por o teólogo Agostinho para poder ensinar esta doutrina. O certo era três pessoas da divindade, mas as três pessoas estão na Bíblia, então por isso não há errado em falar trindade. As três partes distintas da divindade, só que os três em um só. Preste bem atenção, irmão, que vai surgir muitas perguntas para você e quero ver você responder, viu? Os três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são os três em um só. Como assim, pastor? É simples. Por exemplo, irmão Reginaldo, por gentileza, se coloca de pé. Todo mundo olha para o irmão Reginaldo agora aí. Pode achar bonito, feio, mas olha para ele. O irmão Reginaldo é três, como você também. É três. Reginaldo, corpo do Reginaldo é o Reginaldo. A alma do Reginaldo é o Reginaldo. O espírito do Reginaldo é o Reginaldo. Tem corpo, alma e espírito, igual você, igual eu. É os três em um só. Está entendendo? Pode sentar agora, meu irmão. Obrigado.
Pai, Filho e Espírito Santo. Os três em um só. Entendeu? Eles operam em um só. A única diferença é que nós, tudo, as três partes, as duas partes está colocado dentro de nós. O Espírito e a alma dentro do nosso corpo. A única diferença é essa, que na Trindade não. Os três estão distintos. Estevão, quando viu os céus abertos, viu Jesus aonde? Quem lembra? Aonde que Estevão viu Jesus? Que jeito? Assentado à direita de Deus. Então, lá no céu é assim. São distintos os três. Diferença nossa é que a nossa Trindade, as duas pessoas estão dentro de nós. Tua alma, teu espírito está dentro de você. Lá no céu não. As três partes estão distintas. Só que é o seguinte, os três operam só. É errado adorar o Espírito Santo? Não é? Como Deus, porque é Deus. O Espírito Santo é Deus. É errado dizer que Jesus é Deus dizer que Jesus é Deus e adorar Jesus como Deus? Não é, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Os três é um só, não tem três deuses. Tem um hino aí aquele cantor, agora esqueci o nome dele. Aquele que canta assim, até canta uma música bonita lá, até que eu gosto de uma música dele, que canta assim: o mundo, como é que é? O mundo me chama, mas o pecado me chama, mas eu escolho Deus. Esqueci o nome do cantor agora. Thales Roberto. Thales Roberto tem um hino muito perigoso, viu? Que ele fala sobre como se tivesse três deuses, sabe? Mas não é três deuses, é um só Deus. Mas as três partes distintas. Só que o seguinte, meus amados irmãos, por isso Jesus é Deus, mas os irmãos aqui responderam a pergunta que eu fiz: Jesus é Filho de Deus ou Jesus é Deus? Só para os irmãos entenderem. Antes de Jesus nascer na eternidade, não existia esse conceito de pai e filho. Os irmãos estão entendendo? Não existia na eternidade. Portanto que Jesus está em toda a Bíblia, mas não com o nome de Jesus. Jesus só vai aparecer no Novo Testamento, nem na profecia de Isaías vai aparecer a respeito do nome de Jesus. O profeta Isaías diz que Emmanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas Jesus estava desde o início, né? Ele era Deus, conforme e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas não existia esse conceito aqui de pai e filho. Por exemplo, lá no laboratório de Deus, irmão Reginaldo, faz um favorzinho para nós apagar o quadro aqui. Eu vou desenhar ali para os irmãos entenderem um pouquinho. Lá na eternidade, irmão, antes de Jesus tomar forma humana, as três pessoas da divindade estavam lá e não existia esse conceito de pai e filho. Então, como Deus, os três, onisciente, onipresente e onipotente, sendo os três formando um só Deus, já sabia que o homem ia pecar, já sabia que o homem ia errar. Então, os três lá na eternidade conversando, e daí, irmão, Deus disse: eu vou fazer o homem, mas o homem vai pecar, eles vão ficar com uma dívida impagada, o homem vai errar, o homem vai pecar, o homem vai vacilar. Aí, a segunda parte da divindade, que hoje é Jesus, disse para Deus: olha, mesmo assim, faça o homem, mesmo sabendo que ele vai errar, sabemos que ele vai errar, que ele vai vacilar, que ele vai se desviar da nossa presença, mas mesmo assim faça o homem. Só que faz uma coisa: faz o homem, mas elege eles em mim. Jesus disse: faz o homem a nossa imagem e semelhança, mas